Em Gênesis capítulo 49, temos a bênção e as profecias do idoso Jacó sobre os seus filhos. E quando se trata de Judá, no versículo 10, lemos: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se reunirá o povo. Esta profecia encontrou um cumprimento inicial no filho de Judá. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 2 diz: pois Judá prevaleceu sobre os seus irmãos e dele veio o governo supremo. Também encontrou cumprimento no povo terreno de Deus, e a tribo de Judá tornou-se a tribo real, pois de Judá viria o legislador de Deus, seu principal governante. Mas a profecia tinha em vista, em última análise, o Senhor Jesus, que surgiu daquela tribo real de Judá, pois é manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, assim afirma Hebreus capítulo 7, versículo 14, ele é o leão da tribo de Judá, também afirma Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Na versão da Bíblia Corrigida Fiel, na frase de Gênesis capítulo 49, versículo 10, que diz: e a ele se reunirá o povo, a palavra povo aqui é povos, ou seja, está no plural, povos e não povo. E realmente esta profecia a respeito do Senhor Jesus encontrará seu cumprimento final naquele dia vindouro do glorioso reino de Cristo, quando ele se assentará no trono de seu pai Davi e reinará sobre este mundo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o divino governante principal. Então, a nação de Israel e todas as nações e povos da terra serão reunidos em torno de Cristo, reconhecendo seu governo justo e desejando sua bênção. O nome Siló pode ser, portanto, ser visto como um título messiânico do Senhor Jesus e tem o pensamento dele como pacificador ou conciliador, pois ele reunirá como o príncipe da paz. Ele reinará, melhor dizendo, mas ele reunirá as pessoas como o príncipe da paz, mas ele reinará como o príncipe da paz. Você pode ler Isaías capítulo 9, versículo 6, e governará um reino no qual haverá uma paz sem precedente. Hoje o coração dos homens estão perplexos e temerosos ao pensar em um mundo tão inseguro, com a violência e o terrorismo, capaz e aparentemente decidido a se destruir. Mas o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmo capítulo 24, versículo 1. E ele não permitirá que os homens destruam o que ele criou, o que lhe pertence, a terra pertence ao Senhor. Toda esta terra foi comprada no Calvário pelo precioso sangue de Cristo. Nas parábolas do reino, aprendemos que ele, o Senhor Jesus, comprou o campo. Mateus capítulo 13, versículo 44, e diz lá que o campo é o mundo. Versículo 38, Mateus capítulo 13. Ainda haverá implicações de longo alcance da morte de Cristo para este mundo. Um dia quando a criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Leia Romanos capítulo 8, versículo 21 sobre isto. Naquele glorioso dia do milênio, toda a terra desfrutará de um tempo de paz sem paralelo, quando aquele que é o pacificador, Siló, vier, e todos os povos e nações serão reunidas a ele. Isaías capítulo 11, versículo 10 diz: e naquele dia haverá uma raiz de Jessé, o qual será posta por estandarte do povo. A corrigida fiel diz povos aqui neste versículo. E a ela os gentios ou nações o buscarão, e seu descanso será glorioso. Os profetas do Antigo Testamento falam das condições pacíficas da era milenar que se aproxima. Isaías capítulo 2, versículo 4 e Miqueias capítulo 4, versículos 3 e 4 diz assim: e ele julgará entre muitos povos
e repreenderá poderosas nações distantes, e converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-ão cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os atemorizará. Todos então habitarão em segurança e proteção sem medo. Jerusalém hoje é a cidade sitiada. Cada casa e bloco de apartamento tem seu abrigo antiaéreo subterrâneo, mas naquele dia de paz todos poderão desfrutar do ar puro de Deus, sentados em paz debaixo de sua videira e figueira. Zacarias capítulo 8, versículos 4 e 5 diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda habitarão velhos e velhas nas ruas de Jerusalém, e cada homem com o seu cajado na mão, para cada idade. E as ruas da cidade estarão cheias de meninos e meninas brincando nas suas ruas. Nesses dias milenares será completamente seguro para jovens e velhos. Não haverá perigo, nem assalto a aposentados ou abuso de crianças. Será um reinado de paz que se estenderá também ao reino animal, pois Isaías, capítulo 11, versículos 6 a 9 diz: O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o bezerro, o leão novo e o cevado estarão juntos. E uma criança os guiará, e a vaca e o urso pastarão juntos, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e a criança de peito brincará na toca da áspide, e a criança desmamada meterá a mão na cova do basilisco. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os animais que hoje se alimentam dos outros viverão naquele dia em paz e tranquilidade. É tudo uma bela descrição das condições pacíficas que prevalecerão quando Siló, o divino pacificador, vier para reinar no milênio. Estas são passagens maravilhosas que transmitem algo da bênção para todos em um dia vindouro, quando Cristo é o futuro centro de reunião. Depois de todos os dias de grande tribulação e terrível inquietação, na grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, ele trará paz real e duradoura. Tal será o reinado glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 7 diz: Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o ordenar e o estabelecer com juízo e com justiça desde agora e para sempre. Quando Siló vier e todos estiverem reunidos a ele, então será um reino glorioso de paz e justiça sem fim, presidido pelo Príncipe da Paz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele então tomará seu lugar no meio de seu povo. Nos capítulos finais da profecia de Ezequiel, há visões do templo milenar e da cidade milenar. Ezequiel capítulo 43, Ezequiel é levado ao portão leste daquele templo, onde ele vê a glória do Deus de Israel, ou seja, Cristo, vindo do caminho do leste. Você pode notar isso no versículo 2 desse capítulo 43 de Ezequiel. Já no versículo 4 desse mesmo capítulo, lemos que a glória do Senhor entrou na casa. E no versículo 7 lemos: Ele me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ele será Cristo no meio de um Israel restaurado, seu futuro centro de coligação. O nome da cidade milenar é dada. O nome da cidade, desde aquele dia, será: O Senhor está ali. Isso está em Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Ele está lá, no meio daquela nação restaurada, em um dia futuro.
Sofonias capítulo 3, versículo 14 diz: Canta, ó filha de Sião, exulta, ó Israel, regozije-se e deleita-se de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Por que tanta alegria? Sofonias capítulo 3, versículo 15 responde: O Senhor tirou os teus juízos, expulsou o teu inimigo, o rei de Israel, sim, o Senhor está no meio de ti. O motivo de regozijo e alegria é que o Senhor está no meio deles. Na linguagem semelhante de Zacarias capítulo 2, versículos 10 a 12, onde nós temos: Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E muitas nações se ajuntarão ao Senhor naquele dia, e serão o meu povo. E ele repete: habitarei no meio de ti. E o Senhor herdará a Judá a sua porção na Terra Santa e escolherá Jerusalém novamente. Verdadeiramente Israel será naquele dia milenar a Terra Santa, porque o Senhor estará lá, habitando no meio de seu povo e de muitas nações, e a ele reunirão os povos. Todas essas escrituras transmitem cenas de grande alegria, regozijo e contentamento. O gozo de uma nação restaurada, de Israel, o Senhor habitando no meio deles. Ele, o Senhor, será o futuro centro de união. Mas você pode estar pensando: o que tudo isso tem a ver com nós, a igreja hoje? Aquela alegria, satisfação e regozijo para os crentes hoje na igreja, a noiva de Cristo, é a mesma. O que Deus ainda vai realizar para aquela nação e as nações num dia vindouro, de forma física e também espiritual, sem dúvida, como o Senhor no meio deles, Ele já realiza hoje na igreja espiritualmente. Cada vez que nos reunimos, podemos dizer Jeová Shammah, ou seja, o Senhor está presente. Podemos cantar e clamar de alegria, podemos nos alegrar e regozijar, porque conhecemos a realidade e a bênção de nos reunir com o Cristo ressurreto em nosso meio. O Senhor Jesus Cristo disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Desta presença procede tudo do que até a menor reunião dos crentes congregados no nome do Senhor Jesus necessita. Poderia faltar a bênção quando Ele, que é a fonte de todas as bênçãos, está ali no meio dos que se reúnem em seu nome? A resposta, sem dúvida, é não. Portanto, o Espírito Santo é que reúne os crentes, os salvos, ao nome do Senhor Jesus. Não é a uma placa denominacional, a um fundador, a um homem fundador e as suas normas, não é ao credo, algum credo de fé. Não, os verdadeiros crentes, a assembleia local, se reúne unicamente à pessoa, ao nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo que faz isto, porque este versículo que temos em Mateus capítulo 18 e 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, essa palavra reunidos, as pessoas são passivas. Alguém fora delas está as reunindo. Ou seja, os reunidos são passivos. São passivos de alguém agir sobre eles. Porque quando uma pessoa é salva, ela, naquele exato momento, ela nasce de novo, tem os seus pecados perdoados e o Espírito Santo vem habitar nela. O Espírito Santo move os verdadeiros crentes a se reunirem unicamente ao nome do Senhor Jesus. E se existe, que talvez possa existir pessoas salvas em denominações religiosas espalhadas por este mundo afora, o verdadeiro crente não se sente bem,
pois o Espírito Santo nele não está contente com essas organizações e os métodos usados para reunir o povo do Senhor. Por que o Espírito? Porque o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, o Novo Testamento, não é assim que ele ensinou nas Escrituras e não é assim que ele vai ensinar aqueles que estão salvos e que ele está habitando neles. Vai ensinar algo diferente. Portanto, o Senhor Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.